Livro A Boa Sorte, Parte 2. A Lenda do Trevo Mágico. Primeira regra da boa sorte. A sorte não dura muito tempo, pois não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso dura para sempre. O desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do castelo real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com lança e a espada. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente. A expectativa era enorme. Merlin continuou. Soube que dentro de 7 luas vai nascer em nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios e exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin impôs ordem na assembleia. Calma, calma, deixem-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem o possui um poder igualmente único, a sorte sem limites. Sem limite de tempo nem espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Os cavaleiros começaram a falar entre si com grande excitação. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram a ficar de pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocações aos deuses. Merlin, novamente, conseguiu aplacar o tumulto e retomar a palavra. Silêncio! Ainda não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no bosque encantado, para além das 12 colinas, atrás do Vale do Esquecimento. Não sei onde isso acontecerá exatamente, mas sei que nascerá em algum lugar no bosque. Aquela excitação inicial veio abaixo. Primeiro fez-se um silêncio e, em seguida, os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o bosque encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Eram milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontraram um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100.000 vezes mais fácil procurar uma agulha num palheiro. Pelo menos isso seria um desafio possível. Diante da dificuldade da empreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o castelo real, murmurando queixas e lançando um olhar de desaprovação a Merlin quando passavam por ele. Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado ao trabalho de vir aqui, reclamou o outro. Que desafio! Por que não nos envia a um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou o outro com ironia. Um a um, os cavaleiros deixaram o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem a seus cavalos. Somente 2 permaneceram. E então? Perguntou Merlin. Vocês também vão embora? Um deles, que se chamava Not e usava uma capa preta, disse: Não há dúvida que é difícil. O bosque encantado é enorme. Sei, porém, a quem perguntar. Acho que posso encontrar o trevo de que você fala. Vou buscar o trevo mágico de 4 folhas. Esse trevo será meu. O outro, que se chamava Cid e usava uma capa branca, permaneceu em silêncio até que Merlin lhe dirigiu um olhar questionador. Ele então disse: Se você diz que o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte limitada, vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredito na sua palavra, por isso irei até lá. Assim,
Ambos os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Note em seu cavalo negro e Cid em seu cavalo branco. Segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos os que decidem buscá-la. O Gnomo, príncipe da terra. A viagem até o bosque encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura. Note e Cid fizeram a viagem separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água a seus cavalos. Assim, nenhum dos 2 sabia em que lugar do bosque o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois imensas copas das árvores mal deixavam que os raios de sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença dos 2 visitantes. Bem cedo na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Note teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo de terra do bosque encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu corredores subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Note, o cavaleiro do cavalo negro e de capa negra, perguntou então a todos os estranhos seres com quem cruzou pelo caminho, onde poderia encontrar o gnomo, até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram que passou o dia todo procurando por mim. É verdade, afirmou Note, enquanto descia de seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só poderia brotar da terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar onde ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo deste imenso bosque, por debaixo da terra. Conhece como ninguém todas as raízes e todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me aonde ele está. Pensou o gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Note, que o trevo mágico proporciona sorte ilimitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me aonde nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas, e já sei que a sua sorte ilimitada só contempla os cavaleiros que o possuírem, mas não vi suas raízes em nenhum local do bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente se enganou. Não será que você está enganado? Já não terá dito a Cid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca, aonde nascerá o trevo encantado? Perguntou Note num tom desafiador. Não sei do que você está falando. Não conheço esse Cid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Note deu a empreitada por impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Depois de tudo, talvez o gnomo tivesse razão. Além disso, Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou data.
À medida que se afastava do gnomo, montada em seu corcel negro, Note sentiu o que costumavam sentir aqueles a quem se diz que a sua sorte não é possível. Teve um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim, decidiu ignorar o que ouvira do gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere em algum lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do terceiro dia exatamente a mesma ideia que Note. Ele também sabia que o gnomo era o mais indicado para lhe dizer aonde o trevo mágico poderia nascer. Ficou o dia todo tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzava pelo caminho até que, finalmente, encontrou o gnomo alguns minutos depois de o cavaleiro Note tê-lo deixado resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna de incontáveis corredores. É você o gnomo do bosque encantado, a quem chamam de príncipe da terra? Perguntou Cid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. E você, o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas e pensei que... Cid não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavaleiro, simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar aos seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque, e de acordo com o gnomo, era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali um trevo. Os dois provavelmente diriam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, fosse impossível brotar um trevo naquele lugar nas atuais, então se tratava de saber o que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere, espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca tratou de renovar essa terra. Os trevos precisam de terra fresca e arejada, e a terra deste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada e arejada, como é que pode então nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que uma só mesmo, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra, trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz coisas novas? Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde posso encontrar terra fértil? O gnomo já estava com o meio corpo na toca e com as mãos prontas para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior. Ainda assim respondeu a Cid. Há terra nova e fértil no território das Cols, que fica perto daqui. É uma terra rica porque é onde as Cols, que são vacas anãs, depositam o seu estrume. É por isso que aquela terra é boa.
O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território das Cols. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anã ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só pôde encher 2 alforjes, que era o que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid seguiu com seus alforjes da Terra Nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir. Mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa. Ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir coisas diferentes. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar onde tinha escolhido para colocar pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos, já sabia porque não havia trevos, e no dia seguinte saberia mais, disso tinha certeza. Deitado com a cabeça no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade e que Merlin também expressara sua verdade. Eram 2 verdades, aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhando com isso, o ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para colher o trevo mágico. O sol se pôs. Restavam somente 4 noites.